Apesar de ter acabado de lançar o anime de Black Summoner, a história da novel, do mangá, ainda assim, cara, tá pegando fogo. E vou te falar que o Cloto, aquele slimezinho que a gente conheceu lá no primeiro episódio, já conseguiu se superar. Não sei se ele chega no nível do Rimuru, mas vou te dizer que ele é um dos seres mais fortes desse mundo, cara. E eu vou te falar como que aconteceu isso aí, essa evolução dele e tal, porque ele evoluiu pra uma raça que literalmente já assombrou o mundo, inclusive no passado. Então vem comigo pra gente conferir tudo isso agora, vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, essa temporada, pelo que parece, tá vindo muitos slimes aí, né? Muito anime que tem slime brabo no negócio. Sinceramente, eu nunca tinha visto tanto anime sendo lançado com slime ao mesmo tempo numa temporada só. Mas o melhor de tudo é que os slimes ainda assim são fortes. Ou então, pelo menos, eles evoluem durante a história. Acho que esses caras aí até merecem o seu likezão, né? Não, os bichinhos estão ficando cada vez mais fortes, meu parceiro. Que chega a ser impossível até a gente não caprichar nesse like pra dar aquela pegada, aquela força na história pro molequinho, né? Pro nossos slimezinhos. A gente sabe que a gente gosta desses estilos de personagem. Então, capricha nesse like aí. Obrigado por isso, hein, galera. Tamo junto sempre. Pra gente recapitular um pouquinho, a história começou aí com Kelvin acordando sem entender muito bem onde ele estava e descobriu que ele tinha trocado as suas memórias da vida passada em troca de algumas novas habilidades que eram poderosas durante sua recente transmigração para esse outro mundo. Indo para esse outro mundo totalmente novo como invocador, o seu primeiro seguidor é a sua própria deusa, que trouxe junto com ele, né? Ele meio que se apaixonou à primeira vista por ela, que foi mostrado lá no primeiro episódio, e ele pediu para ela vir junto. Então o Kelvin acabou começando a sua nova jornada como aventureiro, não demorando muito para que ele descobrisse que tem uma disposição oculta por ser viciado em batalhas, literalmente. Do Cavaleiro Negro do antigo Castelo dos Espíritos Malignos ao demônio dentro da caverna oculta do Sábio, ele se diverte lutando contra todos os inimigos formidáveis, cara. Um depois do outro, mano. O Kelvin é um homem que ama tanto a batalha que na metade do tempo ele parece que é mais como um vilão do que como um protagonista herói da parada. Ele procura sempre se aproveitar esse mundo o máximo possível, basicamente falando em questão de lutar. Mas a base disso daí como aventureiro é Pet, porque ele comprou uma mansão lá para viver junto com os subordinados dele, né? Porque antes eles moravam na Canção das Fadas, e assim pensaram num lugar melhor, né? Uma propriedade própria deles e tal, para poder ter mais espaço também. A partir daí o Kelvin tem que fluir por várias aventuras de forma inigualável, cara. E uma dessas aventuras, inclusive, foi uma que o Cloto acabou evoluindo para um ser forte. Basicamente, ele tinha acabado de sair da guilda e andava por uma loja para fazer novas armas e armaduras, né? Conseguir algumas armaduras novas para ele e também trocar aquela haste de madeira que ele estava usando no primeiro episódio. Ele ia pegar uma nova varinha verde escura e uma armadura e equipamentos para uma viagem, um manto mágico no geral. A varinha verde escura que ele pegou combinava com a magia verde, que podia ser esperada de um impulso mágico que favorecia ele com certeza, né? Melhorava alguns atributos mágicos dele. Só que a detecção de sinais era uma habilidade que permitia que era como se você sentisse vagamente os sinais de seres vivos aos seus arredores. No entanto, uma vez que você sabe ver esses sinais, você lembra dessa presença da pessoa, você consegue confirmar onde ela está. É possível prestar atenção e saber exatamente em qual localização ela está no mapa, né, entre aspas. Foi uma habilidade adquirida com uma medida secreta para o próprio Kelvin, mas é uma colheita inesperada para ele também. Só que há muito tempo atrás havia alguns amigos entre os aventureiros da taverna que tinham essa habilidade. Alguns outros aventureiros que usavam os seus olhos de avaliação para poder verificar o seu status com antecedência. Entre eles, a gente pode dizer alguns que se consideravam até perigosos, né? Que eram o Ghimru e o Raj, que bebiam o tempo inteiro os dois juntos todos os dias. Ambos superavam o status de nível dos outros aventureiros ali, e o fator decisivo foi o título deles. Assim como quando era Cashel, que tinha o título D, né? Era um herói, um aventureiro em rank D. Basicamente, Ghimru era um bandido e Raj era um matador. Os três juntos ali, junto com o Cashel, os caras, né, tinham uma trupe do barulho ali que só fazia besteira. Quando o Cashel chamou, inclusive, o Kelvin para eles se apresentaram e tal, ele também convidou o Kelvin para derrotar um novo cavaleiro, cara. Só que nesse meio tempo, o Ghimru, que tinha o olho da avaliação de classe C, olhou pro Kelvin. Quando o Kelvin terminou os seus pedidos e não tinha adquirido todas as habilidades que queria, ainda assim ele sabia que existiam outras pessoas com esse poder, né, esse olho de avaliação. E até onde ele conseguia ver, o status do Raj era um especialista em combate e o Ghimru tinha o trabalho de apoio de reconhecimento. Mas, de qualquer forma, a ideia do Kelvin era ir para o antigo Castelo dos Espíritos Malignos
para poder conseguir derrotar todo mundo lá e fazer um pacto com o Cavaleiro Negro, né? Nesse antigo Castelo dos Espíritos Malignos ficava ao norte, através da floresta que o Kelvin tinha acordado nesse mundo. Até um tempo atrás era um ponto até de atividade para vários aventureiros, né, de certas habilidades com a masmorra de classe D. Eram aventureiros mais fortes. Mas depois de algum tempo, depois que o Cavaleiro do Espírito Negro apareceu lá, tornou um lugar bastante popular por causa disso. E por isso, nesse caso, ninguém mais ia lá. Ele era o único que estava nesse calabouço agora. Parece que o Casher e os outros estavam se movendo pela floresta vindo atrás dele. O problema é que lá dentro tinham muitos monstros, como zumbis, espíritos, e não parecia muito bom ele se enfiar nesse meio, principalmente no sentido espiritual. Mas cara, como a gente sabe que o nosso prota é forte pra caramba, o Kelvin é absurdamente forte, ele derrotaria os malucos com facilidade. À medida que ele foi em frente, inclusive, ele se acostumou com todos os monstros que estavam ali e fez a aniquilação em si possível. Então ainda não era a vez do Cloto entrar em jogo ali, ele não precisou usar o Cloto pra nada. Depois de derrotar dezenas de zumbis, ele acabou na frente da porta enorme, onde estava o nosso querido cavaleiro. O Cashel e os outros, então, acabaram de entrar no calabouço. Ele já sentiu, já estava percebendo isso através da visão que ele tinha, porque ele já tinha olhado os status dos outros. Então o Kelvin já tinha aniquilado todo mundo e ficou esperando, porque faltava cerca de 5 minutos para eles chegarem. Kelvin olhava em volta, pensando um pouco do que ele faria, e também que tinha uma sala, né, com uma porta gigantesca. Só tinha um corredor para chegar lá. Então ele resolveu fazer o quê? Ficar olhando para aquele corredor só, esperando. Quando o Cashel chegou com os seus capangas ali, né, o Cashel parecia um pouco surpreso. Mesmo que ele tivesse errado, né? Como a Melfina mesmo disse anteriormente, ele agrediu o Kelvin enquanto eles lutavam contra o Cavaleiro do Espírito Negro, ou tentou baixar a guarda dele depois da batalha. Então o Kelvin por si só estava esperando para dizer a verdade, né? Literalmente, a Melfina já tinha falado tudo o que iria acontecer, qual era a verdadeira intenção deles. Ao mesmo tempo, o Kelvin chegou e falou que agora ele era o alvo, né? Porque os caras iam querer atacar ele enquanto ele estivesse lutando com o monstro. E, mano, do nada ele começou a duelar com os três, mano. Mas assim, como eles eram classificação D, eles eram mais fortes. Achava até que tinham vantagens pra lutar contra o Kelvin. O que aconteceu foi que eles atacaram o Kelvin. Só que, cara, o nosso prota conseguiu prender o Raj na magia do pântano. Ele ficou meio que numa areia movediça ali, enquanto ele foi atacando o Gimru, que tava correndo. E quando eles saíram correndo pra tentar fugir, foi quando o Cloto foi invocado pra impedir a entrada. Tá bom. Eu sei que você deve estar se perguntando, deve estar pensando aí, tá, como é que um slimezinho daquele tamanho vai conseguir segurar 3 caras de fugir? Rapaz, o Cloto não é qualquer slime não. Na verdade, agora ele tava gigante. Literalmente o Cloto tinha evoluído para um slime, sei lá, mano, umas 10 vezes maior do que ele era. Aconteceu quando pediram pro Kelvin para subjugar alguns monstros. Como de costume, ele sempre fazia as missões. E ele tava derrotando os monstros, deixando o Kuroto absorver esses monstros. Só que de repente o Kuroto parou de se mover. Esse corpo, parecido com o do slime, estava começando a tremer, mas ele simplesmente não se movia mesmo que o próprio Kelvin o chamasse. Mesmo que ele usasse a comunicação, não tinha como saber o que estava acontecendo. O Kelvin, então, ficou desesperado nesse momento, né? O negócio aqui é que a própria Melfina falou pra ele que o Cloto estava apenas tentando evoluir. E quando a Melfina disse que era a hora, o corpo do Cloto começou a brilhar intensamente. O brilho diminuiu e a figura do Cloto apareceu, só que do tamanho completamente diferente. Porque o Cloto, que era apenas aproximadamente do tamanho que batia no joelho do Kelvin, cresceu acima da altura dele, se tornando um slime Gratonia. Essa era uma raça evoluída do Cloto. É lógico que, conforme ele comia, a evolução de status dele também subiu, né? Tanto que quando o Kelvin foi verificar o status do Cloto com os olhos de avaliação, ele viu que as habilidades do Cloto melhoraram em toda a linha, tá ligado? Essas habilidades de comer demais exibia como uma habilidade única que o próprio Cloto tinha. Mas era algo diferente de uma habilidade normal? Sim, era completamente diferente. Porque tinham habilidades que eram inerentes. Essas habilidades são habilidades originais que apenas algumas raças ou indivíduos selecionados têm. Tem um efeito mais forte do que as habilidades normais, obviamente. E o novo excesso do Cloto parece simplesmente ter essa habilidade para incorporar uma parte de status do alvo que ele comeu no seu próprio status. Basicamente, significa que o Cloto ficava cada vez mais forte, era tão forte quanto o que ele comesse. Como ele comeu vários monstros, ele acrescentou o status dos monstros aos seus próprios status, se tornando cada vez mais poderoso. A mesma habilidade que a gente pode dizer até que o Rimuru tem, a Gula, cara. Ele consegue absorver qualquer coisa ali e analisar, tanto que ele fez isso na caverna. A mesma coisa serve pro Cloto. Eu tô começando a achar que esses slimes aí são mais fortes que qualquer outro personagem, cara, porque não é possível, mano.
Não é possível. Se for levar essa mesma dinâmica aí de habilidade dos caras que ele engole, ele vai ficar absurdamente forte. Imagina se ele engole um cavaleiro aí, alguma coisa braba, um dragão, sacou? Se ele engole um dragão, vai ficar dragônico, irmão. O Kelvin, então, fez o Croto absorver todos os monstros que ele derrotou até agora, mas a partir de agora o seu próprio status aumentaria cada vez mais. Lembrando que como ele tem um compartilhamento aí, os status do próprio Slime também aumentam cada vez mais que os status do próprio Kelvin aumenta. Então eles estão muito maiores até do que apenas só ter engolido os bichos. A teoria mais forte é que o Croto chegou agora. Dessa vez, a categoria que o Croto evoluiu era o Slime Gratônia, que a gente comentou. E era um monstro que de repente apareceu no reino aquático de Torage há centenas de anos no passado. O Croto agora era um jovem, mas o indivíduo que apareceu no passado, né, durante uma tragédia, era um adulto. Torage era uma nação de mágicos com dezenas de mágicos da corte especializados em magia azul. Mas qualquer grande magia desaparecia, simplesmente porque o Slime Gratônia podia comer essas magias. Literalmente ele engolia tudo, então não tinha como ser afetado, ninguém conseguia parar ele. A trilha foi forçada a ser meio destruída, só que um herói chegou a tempo, né? Ele quase destruiu metade da trilha inteira, graças a esse herói que chegou e conseguiu fazer a proeza de derrotar o Slime Gratônia. Só que, em outras palavras, o Croto era como um rei demônio, galera, que também ainda assim existiam esses heróis. Foi uma das perguntas até que o Kelvin fez pra deusa. Na verdade, o Slime Gratônia foi transmitido por gerações futuras como um monstro de classe real semidemônio. Literalmente, ele era o segundo mais forte depois do Rei Demônio. Sacou isso? O Slime Gratônia, mano. Esse Slime é o segundo mais forte depois do Rei Demônio. Praticamente impossível de ser derrotado, né? Se for parar pra pensar em nível de poder geral, o bicho já tava roubadaço. E também a gente descobriu que os heróis ainda existiam nesse mundo, nessa época aí. Porque quem reencarnou esses bichos foi a própria deusa, que estava junto com o Kelvin agora. Então, quando o Croto foi invocado e apareceu na frente do Gimuru na batalha que eles estavam tendo agora, o Gimuru ficou confuso, né? Porque, de algum acaso, ele simplesmente olhou com os olhos da avaliação pro próprio Croto e, mano, ele não sabia o que era aquilo. Ele tava vendo o status do Croto, que era uma espécie que ele não conhecia, um Slime Gratônia, porque não existia necessariamente nesse mundo, ó, há muito tempo. E apesar de ter um nível baixo, os status do Croto eram praticamente mais do que o dobro do que os do próprio Gimuru. Mano, fora as habilidades únicas que ele tinha, e os efeitos auxiliares de convocação, claro, por causa do invocador, que a gente falou do Kelvin, que tem essa compatibilidade, né? Ele compartilha com o Croto. Então, cara, o Gimuru ficou confuso, porque não sabia por onde começar. O Crash até levantou a voz ali, enquanto o Raj estava lutando com o Pântano, né? Tava tentando sair daquela areia movediça ainda. Enquanto o Kelvin prestava atenção no Cashel, ordenou pro Croto se transformar em parte de um corpo em um chicote para bater em direção ao Gimuru. Claro que o Gimuru não conseguia reagir depois de nada disso, e depois de receber o golpe do Croto, né, já era, ele foi soprado para a parede. Por causa disso, o Crashel se virou e levantou a sua espada, simplesmente correu para a direção do Kelvin para tentar terminar com tudo de vez, né, terminar de fato, acabar com ele, até porque ele considerava mais poderoso do que o Kelvin, porque era um aventureiro de classe D, o Kelvin estava lá na classe F, né, na última das últimas classes. Só que aí, ele tentou, conseguiu até chegar perto, mas cara, teve um momento que ele atacou com força total que o Kelvin desviou e usou a sua magia de ranking A, que era simplesmente uma magia absurdamente forte que conseguiu desintegrar metade do corpo do Crashel e deixar ele todo arrebentado lá no chão, enquanto o Croto ainda absorvia os outros personagens, né, os outros carinha. Aí é o que a gente fala, imagina então o Croto absorvendo pessoas assim, que sejam muito mais fortes. Ele vai ficando aumentando seu status cada vez mais. Se a gente tem o status do Kelvin de um jeito e tem uma habilidade compartilhada com o Croto pode se tornar muito mais forte do que a gente está esperando, cara. De fato, ele já evoluiu uma vez. Será que ele é capaz de evoluir de novo? Conforme ele for comendo e comendo e comendo mais coisas, mais monstros, mais... até magia esse par. Talvez ele possa aprender magia, a gente só não descobriu essa capacidade ainda dentro do mangá, ou dentro do anime, ou dentro da novel que ainda está sendo lançada. Então, provavelmente, pode ser que ele consiga fazer quase a mesma coisa que o Rimuru faz, de absorver uma habilidade e replicar essa habilidade, porque ele aprende ela a partir da absorção, assim como ele junta com o status. Isso depende das habilidades especiais, habilidades únicas que ele tem dentro dele, que eu não acho difícil, sinceramente, de ter algo desse tipo, mas já me surpreendeu bastante o Croto conseguir se transformar num bicho muito forte. Então, depois que isso tudo aconteceu, o Kelvin abriu um pouco da porta gigante lá, né? Deixou os caras todo quebrado, o Croto meio que engolfou todo mundo ali. Então, nesse espaçozinho da porta, ele conseguiu ver um homem grandão, usando uma placa, né? Uma armadura toda preta de pé, e outra uma enorme espada preta na mão dele. Era como se ele tivesse, em vez de esperar a presa chegar, protegendo alguma coisa naquele momento.
E seria um novo desafio para o nosso querido Kelvin, um novo guardião, que inclusive ele vai lutar para poder conseguir torná-lo um subordinado, fazer um trato ali junto com esse novo guerreiro, é o guardião, né? O cavaleiro que a gente tá falando, né? Das trevas mesmo, que tava lá. Então, galera, é mais um que vai se juntar ao Cloto e a nossa querida deusa que já estão junto com o Kelvin. Ó, o grupo tá começando a aumentar, hein, cara? Tá começando a aumentar aos poucos. Bom, se vocês quiserem então ver mais vídeos e continuações aqui de Kuro no Shokanshi, mano, capricha nesse like aí, manda sugestão dos vídeos que eu tô doido pra trazer, é uma honra atender o pedido de vocês aqui, porque vocês é que mandam, né, cara? Vocês é que mandam as sugestões, a gente sempre traz o melhor pra todos. Não esquece também, me encontra lá nas redes sociais, @pn4ss, vai aparecer aí embaixo, tem na descrição também, pra você ficar por dentro de tudo, trocar uma ideia por lá e trazer mais sugestões também pra lá. Me manda no DM lá, pode trazer sugestão de vídeo, que tem uma galera mandando mensagem já lá, hein? Tamo junto, galera. Não esquece também, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque de repente a sua sugestão pode ser vinda no próximo vídeo e você não vai querer perder, com certeza. Valeu demais, galera. É nóis. Um beijo, um abraço e até a próxima. Valeu!